E a família, saudações, espero que todos estejam bem e de saúde. Começamos esta primeira edição que, na realidade, vamos desbruxar sobre vários assuntos que, na realidade, têm a ver com a situação social, política, cultural, econômica. Realmente, como sempre, Liambo a trazer emoções até a vossa casa, até onde estiver. Estamos mais uma vez aqui para, na realidade, desbucharmos sobre a situação social de Cabinda. E convidamos, na realidade, um jovem de Cabinda, filho de Cabinda, que poderá, na realidade, esmiuçar aqui quais são, na realidade, as situações, tanto quanto endógenas, que têm, na realidade, tem afetado a vida naquele território. O povo vive, na realidade, em condições ou nem por isso. Então, como uma parte introdutória, vamos, na realidade, passar a palavra ao jovem que convidamos aqui, Lourenço de Jesus, que, na realidade, poderá fazer uma auto-apresentação e poder, na realidade, esmiuçar aqui qual é a situação social de Cabinda. Lourenço, saudações. Lourenço Jesus é o meu nome, ativista político, acadêmico, e sintam-se saudados a todos, ouvintes e seguidores da TV Cabo de Chão. Recebi com muito agrado o convite quando esboçamos aquilo que mais ou menos afeta a situação socioeconômica da província de Cabinda. Cabinda hoje é o que é, uma província triste, Cabinda hoje é que é uma província muito triste, mesmo com tantos recursos que Deus abençoa a nossa província, mas nós somos órfãos de pais vivos. Quando eu digo órfãos de pais vivos, digo a partir do executivo que sustenta o governo, porque não cria políticas sociáveis para congregar a juventude no seio do emprego. Hoje, Cabinda tem a maior classe da juventude intelectual. Os jovens Cabinda são jovens que sabem o que é acordar cedo para batalhar a vida, mas infelizmente não encontram oportunidade em quase a maior parte da sociedade. O que mais cria dificuldades em Cabinda é o emprego. O emprego é um calcanhar de Aquiles na nossa província. E outra é a questão de habitação. Eu digo, primeira coisa, emprego, porque sendo jovem, e nós somos a maior parte na sociedade, e o governo não cria políticas necessárias para a juventude estarem inserida no mercado de trabalho, complica-nos. Por isso é que nesse momento há muita juventude licenciada, técnicos médios na área da saúde, da educação, em vários ramos de formação profissional acadêmica, desempregado. Tudo porque se o governo tivesse apostado no empreendedorismo, facilitasse o crédito aos bancos, que ajudasse ao empreendedorismo à juventude, eu não acredito que Cabinda teria tanta pobreza como está hoje. Os jovens hoje estão a fugir da província de Cabinda, vão se refugiando das mais províncias vizinhas de Angola, em busca de oportunidade. E um deles sou eu, que vos falo aqui. Abandonei a minha província, vim para Luanda em busca de oportunidade, porque não encontrei oportunidade na minha província. Mas a província de Cabinda é a província que mais tem produzido, se aquela a nível de África, a questão do petróleo. E a maior parte do bolho do Orçamento Geral do Estado sai do petróleo que sai extraído em Cabinda. Cabinda tem um campo petrolífero, uma das maiores de Angola, mas os jovens de Cabinda não são inseridos naquele mercado. Se tivermos lá jovens, são de contar de Cabinda, a maior parte são das outras províncias. Então, o que nós queremos dizer é o quê? O governo tem que aprender a dialogar, tem que aprender a criar consensos com a maior parte das franjas da sociedade civil e criar um mecanismo, porque senão a nossa província vai ficar vazia. A nossa província ficará vazia porque cada vez que saem jovens em Cabinda,
é claro que a Cabinda vai ficar menos desenvolvida, porque a maior parte da juventude que devem contribuir, devem dar algumas ideias para a sustentabilidade e o desenvolvimento da província de Cabinda, estão a abandonar a província, outros vão emigrar para fora do país e alguns vão vindo para Luanda, onde se considera a maior praça, capital política e econômica do país, porque aqui é onde há mais abertura de oportunidade. Quando nós temos uma província que é rico em petróleo, em madeira, em fosfato, em ouro, mas esses recursos não se faz sentir nos nossos bolsos. Tudo por quê? Porque o governo acha que tudo é recurso deles, então só sustenta aí uma classe de elites daquela província. E a juventude que devia estar à frente desses recursos, trabalhar para sustentar suas famílias, não são revistos, nem tidos, nem achados. Lourenço de Jesus, realmente podemos, na realidade, constatar o que acabou de dizer, realmente é preocupante, mas em Cabinda tem uma governadora. Como é que você classifica a governadora Susana de Abreu? Respondendo à sua pergunta, com todo o respeito que eu tenho para a Sua Excelência, Senhora Governadora, mas são mais alguém que o presidente João Lourenço meteu aí para distrair o povo de Cabinda. Porque a senhora governadora, desde que entrou, o prazo que lhe deram, que é para os 6 ou os 3 meses para demonstrar a sua governação em Cabinda, quase que nada fez. Desde que ele entrou, Cabinda já se tornou uma província suja. Em qualquer canto se encontra lixo. A governadora não faz visitas. Cabinda hoje virou um campus de ravinas nos bairros. Cabinda, a iluminação nos bairros tornou-se, quer dizer, tornou-se tipo espécie de um campo de refugiados abandonados. Porque nós temos uma governadora que passa a vida a fazer matérias de publicidade, né, daquilo que é a exibição dos seus carros de luxo no seu comitê provincial e não dialoga com o povo. Quando é que a governadora de Cabinda já saiu da sua zona de conforto, naquele seu gabinete, já foi pelo menos no bairro Jica, ia escutar o povo do bairro Jicas, quais são as necessidades que eles precisam? Quando é que ele já foi no Chueca? Quando é que ele já foi no Lubendo? Ou quando é que ele já foi no Zongulo para ir ouvir quais são as necessidades que aquele povo precisa? Hoje nós temos vias de comunicação em Cabinda que estão extremamente péssimas. E a governadora não vai. Se você vê que a caravana da governadora está a sair, então é porque estão a fazer uma atividade política do MPLA e você vê a exibição de carros de luxo. Mas são carros que é comprado com dinheiro do povo sofredor de Cabinda. Então, se nós tivermos que avaliar uma nota de 1 a 10 da nossa governadora, nós vamos lhe dar 2. Porque é uma inclina que nós temos aí que não está a responder aos anseios da província. Porque a província rica como ela é, né, é fácil identificar os grandes problemas que afetam a sociedade de Cabinda. Estamos a falar do saneamento básico. Hoje Cabinda tem número exato de cólera que está a atingir até as franjas mais baixas da cidade. Por quê? Por causa do saneamento básico. Saneamento básico seria uma coisa muito mais simples a ser resolvida. E a governadora não consegue resolver isso. Por quê? Não tem aquele bom senso em resolver as coisas, porque em Cabinda tem muitas empresas. E essas empresas poderiam ter um concurso público interno e essas empresas deviam criar políticas de recolha de lixo. Caso água potável em Cabinda. Há bairros até agora em Cabinda que não jorra água. É essa água que fizeram a ligação dos chineses que vieram mentir o povo nos primeiros momentos, mas vão lá, vão constatar, vão ver como é que está esse problema. Há bairros que essa água nunca jorrou desde que saiu. Então nós estamos até difícil. Nós vimos que não. Meteram uma governadora que é cabindense, que é da nossa província, e ficamos tão expectantes, ficamos todos felizes que nós já temos alguém que conhece os problemas de Cabinda, já vai resolver os problemas de Cabinda. Mas infelizmente, nós vamos falar ainda um pouco da nova divisão política administrativa. Nas administrações que lá estão, qual foi o concurso público, qual foi o critério para inserirem os jovens que estão a trabalhar nas administrações?
É complicado. Então, caro jornalista, a nossa governadora não merece nenhum mérito. E se tivermos que classificar, é das péssimas governadoras que nós temos para resolver problemas. Em todas elas que já passaram, acho que a nossa governadora que hoje temos é a que menos está a resolver as coisas. É uma das péssimas governadoras que temos. Lourenço de Jesus, nós realmente quando olhamos para Cabinda e pelas chances que tem ou oportunidades, vemos que as oportunidades são muito mesquinhas e que neste preciso momento Cabinda virou um território de fuga porque há muitos jovens a saírem mesmo de Cabinda, quer por questões de emprego, quer por questões também de estudos, principalmente esta última questão, estudo. Realmente muitos jovens têm saído para Cabinda em busca de outras oportunidades. Temos comunidades no Ambo, temos comunidades em Benguela, temos comunidades em quase todo o país de cabindas e a maioria de pessoas que fazem parte destas comunidades são realmente estudantes. Será que em Cabinda não tem universidades? A questão da fuga dos quadros da província de Cabinda é um problema que já se vem debatido também de várias maneiras, mas infelizmente nunca encontramos o consenso por falta de boa vontade do governo. Cabinda tem universidades, tem, mas as universidades que nós temos em Cabinda, a entrada é por burocracia. A entrada é por burocracia. Se tiver que entrar muita gente, então a maior parte comprou lugar. A maior parte comprou lugar. Nós temos a 11 de novembro, né, com algumas faculdades lá inseridas, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, e temos no ICED, né, que é a universidade que vai para a educação. E a maior parte, né, que nós temos em Cabinda, nos cursos de inserido a educação, nós temos jovens bastante inteligentes. Tem que dizer, Cabinda tornou-se numa das províncias que mais fornece quadros a nível do país. Mas o que acontece? Nesse momento em que o ano letivo já está a terminar, já vão começar os preparatórios para estar inserido nas universidades. E você vê os requisitos que a universidade põe às jovens, né, com 35 anos, 33 anos, tenham menos possibilidades de avançar na universidade. Porque a universidade depois começa a impor limites até na questão da idade. Por que muitos começam a recorrer às universidades privadas? Por falta de oportunidades. A juventude faz prova e as provas, mesmo com notas de 12, 13, há pessoas que não aprovam. Tudo isso é que é burocracia, porque gostam de receber a questão da gasosa. Nós vimos em tempos, no ano passado, a manifestação que aconteceu no ICED. Por que houve aquela manifestação? Porque os jovens fizeram inscrição, fizeram a prova, tiveram notas, né, que poderia satisfazer os seus desejos de entrar na universidade, mas não conseguiram. Não conseguiram entrar por quê? Porque houve gasosa que falou mais alto que conhecimento das pessoas. E são poucas. Eu acho que o governo devia apostar mais na questão da universidade em Cabinda, porque Cabinda tem muito poucas universidades. Não tem no Instituto Superior Politécnico. Numa província onde produz petróleo, onde sai fosfato, ouro, devia ter um Instituto Superior Politécnico que desse resposta, né, daquilo que são as necessidades da nossa província, porque um dos fatores da fuga dos quadros em Cabinda são esses cursos técnicos, que se encontra no Ambo, pelo menos no Kwanza Sul. Vamos falar no Kwanza Sul, tem Instituto Médio do Petróleo, quando devia estar na província de Cabinda, porque é onde se produz o petróleo. Alguns vão para o Ambo, e a maior parte das universidades que têm assim, cursos técnicos estão em Luanda, Uambo, Bié, e a província de Cabinda não temos nenhuma universidade que tenha um curso assim técnico. A que nós temos é aquele que anda aí abandonado a todos os níveis, nunca foi recuperado, e se tiverem que fazer visita, então é porque sabem que uma entidade está aí visitar a província de Cabinda, então vão lá tentar fazer
uma fachada, mas senão nós não temos nenhuma diversidade de grande proporção que devia dar resposta, tendo em conta alguns cursos que nós temos no CIASE, temos no Instituto Médio da Industrial, e essa é uma grande preocupação. Acredito que a sociedade civil em Cabinda tem debatido isso de várias formas, mas infelizmente nós já conhecemos como é que é o sistema, né, de governação. Se tiverem que fazer, é porque houve aí uma mão invisível que teve que bater na tecla deles e eles ouviram. Mas senão, o grande problema que nós temos mesmo de fugas de quadros em Cabinda, em termos da formação profissional e da formação acadêmica, é esse. Falta de universidade de grande proporção com cursos técnicos e a questão de burocracia da entrada nas universidades. Realmente estamos aqui há quase 15 minutos daquilo que é a nossa entrevista aqui com o grande Lourenço de Jesus, um jovem promissor de Cabinda, que na realidade está aqui também a esmiuçar aquelas que são as suas ideias, os seus pensamentos relativamente àquilo que é a situação social, política de Cabinda. Mas, no entanto, Lourenço, eu gostaria de saber, mais ou menos, vamos ainda entrar por questões meramente políticas. Eh, há dias, os deputados do Círculo Provincial de Cabinda fizeram uma visita à Escola de Chueca, onde na realidade encontraram algumas crianças realmente sentadas no chão, a professora também sentada no chão, e criou um alvoroço a nível da província, até o país todo sentiu-se indignado com meramente a situação que se viu, porque as imagens escorreram-se nas redes sociais a nível do mundo, e nós, como a Cabas e Xango TV, como estamos mesmo a falar também de Cabinda, não poderíamos deixar passar esta situação. Então, nós gostaríamos de saber qual é a análise que faz, teve o conhecimento daquilo que o governo respondeu, teve o conhecimento daquilo que o deputado da UNITA respondeu, ou o coordenador dos deputados respondeu, e qual é mais ou menos a avaliação que faz sobre esta situação das escolas em Cabinda, porque nós ligamos ao secretário provincial da Educação que disse que a questão é meramente de vandalismo. O governo também, quando fez a nota, disse que a questão é de vandalismo. Então, gostaria de saber qual é mais ou menos a tua avaliação diante deste assunto. Pronto, essa questão é muito pertinente. Eu vi pelas redes sociais, né? Vi as imagens vazadas e vi o comunicado do governo provincial, no qual eu também fui um dos protagonistas em responder que o governo provincial de Cabinda foi infeliz. É dar uma nota positiva, né, ao núcleo dos deputados da província de Cabinda pela iniciativa que tiveram de fazer visitas a essas instituições. Não é permitido, em pleno século XXI, 50 anos de paz, né? Hoje nós temos estudantes que estão no ensino, né? Por sinal, crianças sentadas no chão. Para um país onde se pega a infecção de qualquer maneira, para um país onde há cólera, onde há malária a todos os níveis, os estudantes ficam inseridos no chão. Qual é o conhecimento que aquela criança que sai da escola dele, na casa dele limpinha, e vai para a escola, fica sujo? Qual é o tipo de conforto ele tem para um aprendizado melhor? Porque nós estamos a falar de crianças que amanhã almejam atingir grandes objetivos na vida. Uma professora, como eu vi na imagem, que até aquela professora deve ser tratada de uma heroína, porque daquele jeito que ela estava sentada a lecionar aquelas crianças, nós não temos muitas professoras de gênero. Aquela aí merece uma salva de palmas. Agora, o governo foi infeliz no seu comunicado. Quando ele diz que aquilo é questão de vandalismo, mas quem deve assegurar que nas instituições do Estado não haja vandalismo? É o próprio Estado. Porque quando você constrói, você cria medidas de segurança. Porque eu acredito que a maior parte das escolas em Cabinda tem seguranças privadas. Se é segurança privada, o governo não cria mecanismo, meta segurança, a polícia é o guardião do povo, por isso é que ela é a polícia civil.
Nós estamos a falar de um bem público. Se já fizeram visita de constatação e viram que a escola está a ser vandalizada, qual é o mecanismo que deve se usar para que não se continue com vandalismo? Tem que se contratar uma empresa de segurança privada para controlar a essa determinada instituição. Nós vimos algumas imagens que, por sinal, um dos deputados da UNITA partilhou. Nós vimos carcaças de cadeiras, de carteiras espalhadas a nível de algumas instituições onde foi visitada, mas o senhor jornalista sabe que Cabinda tem uma floresta tensa, a famosa floresta de Mayombo, tem madeiras a todos os níveis. Por que Cabinda deve ter as escolas que não têm carteira? E isto não fala que são escolas que estão fora da cidade de Cabinda, não. São as escolas que estão dentro da cidade de Cabinda onde estamos a sentir essa vergonha. Porque isso, quando foi nas redes sociais, alguns dirigentes começaram a reagir mal, atacando os deputados que foram fazer o seu trabalho. Não. A iniciativa do núcleo dos deputados foi boa e eu encorajo que continuem em algumas instituições com essas mesmas visitas. E para já felicitar também o coordenador dos deputados, nesse caso o deputado Lourenço Lumingo, pela resposta efusiva que deu ao governo provincial, porque às vezes o que acontece é que nossos irmãos, o fato de estarem lá no aparelho do Estado, esquecem que são cabindas e fazem-se de surdos e cegos naqueles problemas que realmente afetam a franja da camada baixa da população de Cabinda. Eu vi as imagens, realmente uma imagem triste, e nenhum pai, nenhum irmão gostaria de ver o seu filho ou seu irmão estar naquelas condições. Acho que o governo tem que começar a ter um pouco mais de vergonha e começar a fazer visitas, porque governação é isso, caro jornalista. A governação é visitas de constatação, porque você, se não ir em contra do teu povo, que você presta conta, você não vai saber quais são os reais problemas que existem aí. Porque se você for no meu bairro, quando nós estamos a precisar de um posto médico, e você ir lá me meter uma padaria, nós vamos ver com você alguém que está aí a fazer brincadeiras. Estás a ver? Porque aqueles são medidas de emergência. Aquilo ali até o governo. Se fossem pessoas idôneas, digo já nesse caso do secretário provincial da Educação, ao invés de fazer política com a função que lhe foi atribuída, é exercê-lo com mérito. Porque algumas funções, quando lhe é atribuído por causa do desempenho político que você tem, começas a esquecer as coisas que você tem que fazer. Como jovem, devia agradecer até o grupo dos deputados que foram lá fazer visita e lhe deram um relatório real de como é que está o quadro daquela infraestrutura e você vai lá também fazer uma visita e escreve. Porque o secretário provincial da Educação presta relatório à sua excelência governadora de Cabinda. E é claro que a governadora de Cabinda devia compadecer-se com a dor dos filhos alheios que estão numa condição endêmica e fazer a execução. Não é o secretário provincial da Educação vir fazer um comunicado vergonhoso, o governo vem e faz um comunicado vergonhoso, quer dizer, é triste. Depois vocês ficam a se perguntar, mas realmente esses estão a fazer essas comissões de Cabinda? Estão a defender o que? Os interesses de seu pão? Então, o que estão lá, então, não merecem essa confiança? Somos nós todos filhos da mesma terra, então os nossos filhos merecem coisa melhor. Então, o meu conselho é o secretário provincial da Educação deixa de fazer política na função que lhe foi atribuída. E, mais uma vez, louvar a iniciativa do grupo de deputados a nível da província de Cabinda. Tenho o meu respeito. Então acha que o secretário provincial da Educação faz política? Tem como justificar isto? Eu acho, o secretário provincial da Educação faz política, porque ele sendo um secretário provincial da Educação, é a primeira pessoa a pronunciar-se da visita que os senhores deputados fizeram. O grande problema que nós temos é o senhor jornalista, eles olham pelos deputados da UNITA. Deputados na UNITA, eles não olham pelo trabalho que a Assembleia recomendou fazer, eles olham deputados da UNITA, mas deputados da UNITA estão em serviço do povo. E eles foram eleitos pelo povo de Cabinda. É claro que eles devem responder com os asseios que o povo lhes indicou lá na Assembleia. O secretário provincial, né, com todo o respeito que eu tenho, jovem e, por sinal, bastante educado, por que eu digo que ele faz política na função que lhe foi atribuída? Quando aparece o secretário provincial para informação do MPLA a fazer um comunicado
concernente à visita que os deputados fizeram, o próprio secretário provincial da Educação vai lá, partilha o mesmo conteúdo e o secretário provincial responde efusivamente aquilo que é o comunicado do diretor do gabinete da Sua Excelência, senhora governadora, que ela está a fazer política. Nós já não estamos a falar agora de um secretário provincial, né, que está a sentir a dor daquelas crianças que foram sentar no chão. Estamos a falar de um secretário provincial que agora está a responder aquilo que ele é orientado pelo comitê provincial deles. Realmente, se nós tivermos que politizar as nossas funções e não exercê-lo com zelo, será só apenas mais um secretário provincial que passou aí e não resolveu nada. E olha só para isso, um secretário provincial que entrou, que nunca antes falou da infraestrutura que ele está a dirigir, que está em maus condições, está super péssimo, né? No momento em que ele foi nomeado, o primeiro desafio devia ser esse, que ele devia falar do secretariado provincial, como é que falam aquilo, da Secretaria Provincial da Educação, porque a maior parte dos secretários provinciais que já passaram a deixar aquela estrutura como está. E até hoje nunca ouvimos falar, pelo menos do próprio secretário provincial. Quando é que vai se fazer o lançamento da primeira pedra do novo edifício? Quando? Mas quando sai uma iniciativa de um grupo que está a te ilustrar, eles até deviam agradecer os deputados que foram fazer aquela visita, porque eles deram um relatório, se aquela que mentem nos diretórios. Porque se os deputados não foram lá, ele não teria essa informação. E o senhor jornalista vai ver que, graças aos deputados que lá foram, daqui a alguns dias vamos ver que já foram meter carteira naquelas escolas e vão fazer um reforço da segurança, porque cabe a eles, o próprio secretário provincial, notificar a governadora que haja policiamento a todos os níveis ou uma segurança privada dentro dessas instituições. São instituições de Estado. Nós todos demos o controle daquelas instituições, mas você que está a dirigir o órgão que vela pela educação da classe a nível da província tem que ser bastante inteligente e não politizar a função. Olha, é jovem, e diante da sua jovialidade, nós gostaríamos, na realidade, de saber o futuro para a juventude angolana. Ela está em dúvida ou a juventude angolana tem um futuro promissor? Pronto, eu não posso dizer com todo respeito que o futuro da juventude angolana é promissor, não posso. É um futuro duvidoso. Eu digo um futuro duvidoso porque quando num país a maior classe que nós temos é a juventude, a maior população é a juventude e a maior população é a juventude que não tem emprego, é difícil falar que a juventude tem um futuro promissor. A juventude é duvidosa porque as políticas que deviam fazer a juventude estar inserida no mercado não existe. Um dos fatores que está a impulsionar o desenvolvimento de qualquer parte do país é o empreendedorismo juvenil. Infelizmente, em Angola, não temos essas políticas. Infelizmente, os bancos não facilitam tudo porque o governo também não faz sair nenhum decreto, um decreto que permita a facilitação do crédito da juventude. A educação é precária, nós temos a nível do país. Qual é o futuro promissor que um jovem deve ter? No mínimo, se debaterem politicamente, né? Um dia reverem a questão da Constituição, né? Um dia, se calhar, realizarem autarquias, talvez isso ali poderia ter um governo de proximidade, né? E a juventude poderia se rever em qualquer governo que aí tiver a surgir, mas nunca é demais sonhar. Vamos continuar a ser expectantes e continuar batendo na mesma tecla. Parar de falar não podemos, temos que continuar a manifestar, pois embora estamos num país que quem manifesta é detido, mas a obrigação constitucional assim nos obriga e vamos continuar a lutar pelos nossos direitos. E a família, já estamos quase na reta final. Realmente nós somos a Cabas e Xango TV, mas no entanto vamos aqui para a última questão. Realmente, diante de tudo que na realidade se disse, qual é a vida em Cabinda? Como é que está a vida na província de Cabinda? Como é a vida em Cabinda? Cabinda
não se pode dizer que nós estamos a viver bem, nós estamos a sobreviver. Porque quando numa província a cesta básica estiver muito elevada, nós não teremos a almejar uma boa vida. Cabinda se tornou a província do país com produtos da cesta básica mais alto. Um dos portos que mais nos ajudava na troca dos produtos é aquele porto de Quimbumo. Acho que todo mundo ouviu. E o ministro do interior, logo que tomou posse, o primeiro trabalho que ele teve é mesmo encerrar aquele porto. E não teve compaixão com o povo de Cabinda, tendo em conta a descontinuidade geográfica que a província tem, e aquele porto facilitava-nos, nem imagina quanto. Hoje o povo de Cabinda está a sofrer de uma tal maneira que cada vez mais os produtos da cesta básica no mercado, até por sinal eu convido a governadora, já que não tem muito trabalho, para fazer visita aos mercados, né? Para ver como é que os produtos da cesta básica estão no mercado. E é impossível falar de uma vida em Cabinda quando as propinas a nível dos colégios estão muito alto e a nível de vida é baixa, quando as propinas a nível do ensino superior estão muito alto e os nossos pais não têm a vida que muitos deles do executivo têm, de maneiras a contribuir para propinas dos seus filhos estiverem boa. Nós temos a questão também dos transportes públicos. Os transportes públicos que é dado em algumas empresas, não se sabe em que maneira se realizam os concursos públicos, de que forma esses empresários têm tido a oportunidade de conseguir esses transportes públicos, ao invés de meterem ao serviço do pacato cidadão, eles alugam em algumas empresas petrolíferas, algumas empresas privadas, criando caos na via pública e dificuldades para qualquer cidadão que estiver a circular a nível da província de Cabinda. Eu acho que o governo devia mais desempenhar o seu papel fiscalizador, controlar bem os transportes públicos. São de uma das piores dificuldades que nós temos na nossa província. Né? Eu acho que o AGT devia regularizar a questão dos impostos para facilitar a vida do empreendedor em Cabinda. Não está sendo nada fácil fazer importações e depois, quando chega no final do mês, o imposto que ele paga não devia ser aquele que ele devia pagar. Então, a vida de Cabinda é essa. Em miniatura, os relatos são esses. Nós não estamos a viver bem em Cabinda, estamos a sobreviver. E acredito que Deus é Pai, não é padrasto. Qualquer momento em que Deus vai nos abençoar, nós teremos a nossa província de vários recursos minerais, independente de toda qualquer classe política que estão aí a nos meter a segunda colonização. E a família, realmente, conforme disse, estamos na reta final. No entanto, você que esteve a nos acompanhar, nós só queremos agradecer. Mas antes de terminar, devemos passar lá a última palavra. Qual é o conselho que deixa deste grande tema que estávamos aqui realmente a abordar sobre a situação social e política de Cabinda? Lourenço de Jesus, qual é mais ou menos o conselho que deixa ali ao governo e também à juventude de Cabinda? O conselho que eu deixo a nível da juventude é que não podemos parar de sonhar, vamos continuar a lutar pelos nossos direitos, porque assim a Constituição nos dá esse direito de lutarmos. E nós somos jovens. Cabinda é conhecido como uma província de bastantes jovens intelectuais, e assim mesmo que nós somos denominados, quadros promissores. E ao governo da província, eu aconselho que faz mais visitas nas instituições para verificar a situação das nossas instituições, como é que estão. Faz mais visita aos bairros, né, da periferia, porque é assim que lhe foi concedido esse poder, que é para fazer visitas, para averiguar a situação, como é que nós estamos em Cabinda, o problema da cesta básica, o problema do saneamento básico, o problema da água, o problema da energia. São problemas que afetam a nossa população. Visita em algumas instituições de saúde, nesse caso no Hospital Provincial, que nesse momento tem sempre na pediatria mais de 30, 15 crianças a morrer diariamente. A governadora tem que ir lá fazer essa visita e chamar o secretário provincial da Educação para verem qual é o diagnóstico a atingir
E o último conselho vai ao grupo dos deputados a nível da província de Cabinda. Não se deixam levar por alguns comunicados que venham tentar vos enfraquecer, não. Vocês foi-vos dado uma missão pelo povo, então continuam a exercer a função que lhes foi dada, porque o mandato deve ser exercido e quem vos deve cobrar é o povo que lá vos meteu. Então, estão de parabéns, né, mais uma vez pelo trabalho que fizeram, e acredito eu, com a governadora por ser mãe, também agradeceu, e assim todos nós vamos estar de olho, porque nós, como povo, desempenhamos o papel fiscalizador de toda qualquer ação que é do governo. E como qualquer ação que é do governo, nós fiscalizamos, então, encorajamos a Sua Excelência, a Senhora Governadora, para ver se atende à demanda da visita dos deputados que foram lá fazer a nível das escolas, nas crianças, e o problema de saneamento básico esteja resolvido em pouco tempo, mas não esperamos só as eleições de 2027. Obrigado. E a família, realmente nós queremos nos despedir, mas você que esteve conosco a acompanhar realmente esta live, coloque na realidade ali o seu comentário, o que é que você achou. Esta é a nossa primeira edição. Teremos mais convidados, mais momentos desses, para que na realidade possamos aqui desbruxar sobre vários assuntos. Você que acompanhou, coloque ali o seu comentário, o que é que você achou, o que é que na realidade te inquieta. E nós estamos aqui abertos para, na realidade, continuar a entrevistar e a fazer acontecer para que você, na realidade, esteja informado do outro lado de casa. Nós nos despedimos aqui. Cabas Xango TV, Liumbilhambo como sempre, Cialando Bombate. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa, vivo na